eu vou fazer a apresentação da Letícia, daí a Letícia vai fazer a apresentação do Douglas. Né? Letícia trabalhou conosco na Defas como pesquisadora durante quanto tempo, Letícia? Quase 2 anos, doutor. 1 ano e 9 meses, acredito. Enquanto eu estive em São Paulo, sempre estive com a Defas. E foram tempos muito bons. Sim. E, para mim, pareciam muito mais diante da identificação que tivemos e de todos esses trabalhos diários, né, Letícia, que Sim. fazíamos ali na sala da Defas, né, na nossa sede. Muito grata, doutora, de verdade. Eu é que agradeço, Letícia, eu é que agradeço por todo o seu trabalho, sua dedicação, seu empenho, seu conhecimento. Letícia é a grande responsável pelo nosso pedido por nossa manifestação, melhor dizendo, porque foi um convite que foi feito à Defas para participar daquela ação direta de inconstitucionalidade a respeito do crime de aborto, Douglas. E Letícia fez toda a minuta e todo o esboço dessa nossa manifestação de uma maneira preciosa, né, com fundamentação muito importante, mas, além desse trabalho, tantos outros que a Letícia realizou em prol da família, em prol das pessoas. Bom dia, é com grande satisfação que começamos mais um webinar da Defas. E hoje o tema será sobre quarentena e violência doméstica, com a exposição do Dr. Douglas Lima Goulart, que é especialista em direito penal, sócio fundador do escritório Lima Goulart e Lagoa Negra, que é de advocacia criminal, sediada na cidade de São Paulo, e que com certeza vai aclarar muitas questões, porque de verdade que é um tema que, enfim, infelizmente está em pauta e a gente sabe da importância. Então, Dr. Douglas, a palavra é sua. Obrigado, Letícia. Obrigado, doutora Regina Beatriz, pelo carinho, pelo convite, mais uma vez chamados a opinar sobre um assunto relevante em nome e em prol dos interesses da Defas. Para a gente é sempre um orgulho e, acima de tudo, um privilégio. E obrigado a todos que compareceram, a audiência hoje está qualificada. Fiquei muito feliz de termos também audiência na Argentina, é um país que eu particularmente sou apaixonado. Bom, mas vamos lá. Vamos dar início, então, a esse webinar. O webinar, para mim, é uma coisa nova, eu estou praticamente debutando. Eu tenho um escritório sediado em São Paulo, há mais de 10 anos advogo unicamente no campo criminal, mas, bem da verdade, minhas raízes são caipiras. Eu nasci e fui criado no interior do estado de São Paulo, uma pequena cidade chamada Dracena. Daí eu acredito que muita gente espalhada pelo Brasil, acompanhando o nosso webinar, possa se identificar comigo por este fato. E, como todo bom caipira, eu tenho alguma dificuldade com tecnologia. Preparei alguma coisinha para que a gente possa acompanhar de uma maneira mais tranquila esse bate-papo. Acredito que o webinar ele funcione mais como um bate-papo do que como uma palestra propriamente dita. Eu preparei alguns slides num PowerPoint, não é grande coisa, mas assim, para que a gente possa desenvolver o assunto a respeito da Lei Maria da Penha de uma forma progressiva. Aí eu vou separar aqui a nossa apresentação de slide. Só um minutinho. Vamos começar falando sobre a quarentena e os seus efeitos perante a Lei Maria da Penha. Por que esse assunto surgiu? Tá? Esse assunto surgiu há algum tempinho atrás, logo no início da quarentena, eu estava zapeando no celular e recebi um meme, uma brincadeira, que chamava atenção para o fato de que o número de divórcios na China, em Wuhan, havia explodido após a quarentena. E aquilo foi tratado inicialmente como uma brincadeira e ficou. Obviamente eu não guardei aquilo, não consegui recuperar, são muitas mensagens no WhatsApp, mas ficou. Passado um tempo, a coisa começou a ir para a Europa e depois veio para o Brasil. Após chegar no Brasil, eu tenho o costume de fazer umas pesquisas diárias, assim, ver como que está a situação, a pauta jornalística ao redor do mundo. E tomei contato com um artigo da Reuters que falava que na França, durante a quarentena,
a violência doméstica havia explodido. Basicamente, em Paris, ela teria atingido 36%, e no resto da França, o número de 33%. Isso era muito grave, era uma coisa assim, muito forte. E aí eu peguei e comecei a pesquisar, poxa, como é que está na Espanha? Fui para a Espanha ver os jornais da Espanha e eu verifiquei que a situação era idêntica. Lá também se falava numa explosão de casos de violência doméstica. E aí vamos para a Inglaterra, a mesma coisa, nos Estados Unidos também. E aí eu falei, poxa, acredito que esse tema, assim como o Covid ele tem uma natureza mundial, esse tema, essa questão da violência doméstica, relacionada à quarentena, também vai chegar por aqui. E com o passar do tempo, ainda um pouquinho antes disso ter explodido no Brasil, comecei a receber, por meio de LinkedIn, de WhatsApp, de Facebook corporativo, inclusive vários chamados de várias áreas sobre os efeitos do Covid-19. Eu separei para vocês aqui, só confirma para mim, todos estão vendo esse slide aqui, né? Neste slide aqui, o que eu quis explicitar? Que o Covid-19, ele é algo mais, devido à globalização, ele vai muito além da área de saúde. Ele efetivamente, ele se espraia por todo e qualquer campo da vida, por todo e qualquer campo social. Aqui eu separei duas situações muito específicas, mas assim que a ideia é simplesmente estabelecer até onde vai o leque, e o leque é quase infinito, de efeito, o leque de alcance da relevância do Covid-19. Aqui eu peguei uma publicação que saiu no Facebook, da Casa do Saber, é um instituto bem bacana, muito legal, tem vários cursos, é muito interessante. E aqui um palestrante falava sobre a arte durante a pandemia, José Celso Martinez. Poxa, a arte durante a pandemia é algo assim que dificilmente eu pararia para pensar qual a relevância da pandemia na arte, mas alguém olhou e enxergou ali um foco apto a ser discutido. Do outro lado, temos aqui um print que eu tirei de tela, recebi de um amigo, achei muito engraçado quando eu li, até mesmo pelo oportunismo. Um escritório optou por fazer uma propaganda de sua atuação durante o Covid-19, já antevendo o que aconteceu ao redor do mundo. Ele colocou aqui, convivência insuportável, você está no seu limite, respire, vamos planejar o seu divórcio. E aqui ele tem até uma política meio americana assim, de publicidade, esse escritório. Não vou fazer comentários se está certo, se está errado. A ideia era simplesmente pegar e demonstrar, por essas duas colagens, como isso aqui se espraia ao redor do mundo, como isso aqui se espraia por toda e qualquer área do saber. Vamos em frente agora com os nossos slides. Obviamente, isso há de afetar também a questão legal, isso há de afetar o direito civil, o direito tributário, o direito penal e, especificamente, como nós já indicamos ao início de nossa fala, também a questão da violência doméstica. Isso tem afetado muito as mulheres ao redor do mundo. Separei duas imagens aqui que eu acredito que sejam bem significativas do momento que nós vivemos e sobre o que nós vamos falar. A primeira imagem é de uma garota. Ela está com uma máscara de proteção aparentemente improvisada, mas eu coloquei essa imagem aqui por um detalhe que aparece ao fundo da imagem. Trata-se de um campo de futebol em Paraisópolis. Paraisópolis, para quem não conhece, é uma comunidade aqui em São Paulo, fica ainda perto de casa. Eu moro no Panambi, que é colado ao Morumbi, é um bairro que nasceu depois do Morumbi, mas fica ali bem perto de Paraisópolis. E é uma coisa muito engraçada, porque nós temos dois perfis muito distintos vivendo ali em união. São perfis sociais bem distintos. E por que eu separei a comunidade de Paraisópolis? Porque são essas mulheres com menos condição social, com menos instrução via de regra, que tendem a sofrer mais em relação às questões da Lei Maria da Penha durante a quarentena. Por quê? Porque, especificamente durante a quarentena, as possibilidades de pedido de ajuda, elas são muito limitadas. Mas mais do que isso, e a gente já vai chegar nesse ponto maior daqui a pouco. A outra imagem diz respeito a uma senhora que
tem uma bola amarrada na perna, na verdade, é o vírus, é o Covid-19, está amarrado na perna dela. Essa imagem é muito significativa para quem gosta de direito penal, porque nós temos, na nossa história brasileira, inclusive, a pena de galés, que era praticada em Fernando de Noronha. A pena das galés, as pessoas tendem a imaginar as galés como aquele aprisionado ao estilo Ben-Hur, né, que vai trabalhar dentro de um navio, remando. Não, no Brasil, pelo menos, a pena das galés significava exatamente isso. Colocava-se uma bola de aço na perna do indivíduo e ele ia praticar, ele ia ser utilizado em obras públicas. Aqui eu coloquei essa imagem, eu não sei por que cargas d'água, acho que colocaram um cigarro na coitada da mulher, mas eu achei essa imagem interessante para indicar o quê? Que o Covid efetivamente aprisiona. Ele aprisiona a mulher numa nova realidade, uma realidade preocupante. É uma realidade que a gente tem de pensar e tem de buscar necessariamente solução. E a gente vai falar dessa realidade agora. Bom, essa realidade diz respeito a estes fatos que eu separei aqui. Primeiro, retomando aquela conversa, aquele assunto que eu havia indicado sobre a explosão da violência doméstica ao redor do mundo, eu fiz aqui um recorte do jornal The Guardian. Ele fala da violência doméstica durante a quarentena como uma onda. Então, este é um fato inegável. Se você colocar no Google hoje, quarentena, violência doméstica, você vai encontrar vários indicadores. Nós vamos achar vários artigos, várias estatísticas estabelecendo o crescimento da violência doméstica. Há uma questão preocupante aqui, diz respeito ao quê? A uma aparente falta de cientificidade, porque assim no Brasil há diversas estatísticas de diversos meios de pesquisa que apontam um para 20%, o outro não, cresceu 50%. Assim, não se tem muito parâmetro, o que se sabe é que cresceu, e cresceu bastante. Mas há que se tomar conta também da subnotificação, que é uma das questões que a gente há de tratar neste artigo aqui como solução. O outro print que eu separei para a gente analisar aqui diz respeito a um artigo de uma psicóloga muito conceituada. Ela é a Encarnação Pimenta, ela é angolana, ela é uma voz muito ouvida em Angola, e ela é uma das únicas do mundo que ela tratou essa questão da pandemia já antevendo a questão, a relevância disso aí no âmbito psicológico. Ela fala, olha, o estado de emergência está previsto em psicologia. E quando ela diz isso, ela fala, o Estado precisa criar meios para antever problemas relacionados a esses problemas psicológicos decorrentes do estado de emergência. E para exemplificar isso aqui, eu vou voltar alguns anos atrás na minha vida, o ano era 2004, eu participava de uma palestra com o Dr. Nagashi Furukawa, que era magistrado brasileiro, depois foi elevado a secretário da administração penitenciária. Na época da palestra, ele era secretário da administração penitenciária, falava sobre a questão penitenciária no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, e alguém levantou a mão para dizer que os presos tinham muita folga, que o preso tinha banho quente, que o preso tinha comida todo dia, que isso era um absurdo, enquanto grande parte da população padecia de condições piores do que aqueles que estavam presos. E o doutor Nagashi, à época, perguntou, falou, olha, você provavelmente mora aqui em Dracena, eu morava em Dracena, né, no interior, você tem a sua casa, você tem TV em casa? Tenho TV em casa. Você tem geladeira com comida? Tenho. Assim, então, a tua casa, eu estou acreditando que ela é muito boa, mas eu queria te propor uma experiência. Vamos sair da sua casa e eu vou te colocar no melhor hotel de São Paulo. Eu vou te levar para o melhor hotel de São Paulo, cercado de 10 pessoas que você escolher, as pessoas que você realmente gosta. Eu vou encher a geladeira, a televisão estará com o canal aberto, terá tudo lá à disposição para que você fique confortável, que tudo corra bem. Só tem um problema, eu vou trancar a porta. Eu vou trancar a porta e vocês permanecerão lá durante um mês nesse hotel. Você e as 10 pessoas que você gosta, que você escolheu, com tudo dentro, durante um mês. O que você acha que vai acontecer? Naquele momento, o rapaz que fazia a pergunta ficou mudo. Ele olhou, o Dr. Nagashi disse, olha, eu vou te falar o que vai acontecer.
Se vocês ficarem durante um mês, vocês terão que ser resgatados pelo corpo de bombeiro. E vocês vão colocar fogo no hotel. Porque é da natureza humana a liberdade. É da natureza humana a busca de uma saída, a busca do outro. Por mais que a gente goste da pessoa que está ao lado, esse período de convivência forçado, ele serve como um catalisador. Aqui tem um artigo do New York Times que tratou como uma placa de Petri. Para quem não conhece, a placa de Petri, ela é aquelas plaquinhas de plástico utilizada pelo setor industrial, farmacêutico, e eles colocam cultura de bactéria lá. E nesse artigo do New York Times eles falavam, olha, a convivência forçada em isolamento, ela funciona como uma placa de Petri para problemas psicológicos. Você vai fomentar ali, é inescapável, inafastável essa situação. Não há como fugir disso. Então, assim, nós estamos diante de uma realidade que ela é sim preocupante, que ela atinge um sem número de situações da vida social, e a gente precisa, como operadores do direito, buscar saídas. Principalmente enxergar as opções que já existem e buscar outras alternativas para isso. Vamos passar para o próximo slide. Quando eu falo de buscar saídas, buscar alternativas, a gente precisa... A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar na lei, ver o que a lei prevê efetivamente para uma situação como essa. E, óbvio, nenhuma lei no Brasil, nenhuma lei no mundo está preparada para enfrentar essa situação. Porque essa é uma situação nova, porque essa é uma situação excepcional que nós vamos falar no próximo slide. Mas, obviamente, a Lei Maria da Penha não pode ser totalmente descartada, ela não pode ser refutada em totum, ela tem sim a sua aplicabilidade, ela tem sim a sua validade, a sua eficiência para uma ou outra situação específica. E aqui eu destaco, por exemplo, uma questão muito interessante que diz respeito à assistência contra a demissão. A gente encontra isso no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei Maria da Penha. Essa assistência contra a demissão, ela tem um período de 6 meses, o que é engraçado porque ela vai além daquele período estabelecido na medida provisória, que foi, inclusive, suspensa pelo STF, mas é algo interessantíssimo para que você informe a tua cliente, porque assim, durante o período de pandemia, efetivamente, o contrato de trabalho, segundo a medida provisória, eu não me recordo agora o número da medida provisória, mas eu vou pegar, se alguém puder colaborar, também é muito bom. O contrato pode ser suspenso por 2 meses, e depois o indivíduo ele passa a receber do governo, e depois permanece ali com uma estabilidade no trabalho durante um período equivalente. A Lei Maria da Penha garante 6 meses aqui. Tá? Outra situação passível de ser aplicada de imediato para esse período de quarentena, que é sim relevantíssimo, diz respeito à retirada do agressor do lar. Isso está previsto no artigo 12C da Lei Maria da Penha. Nesse período que nós vivemos, esse artigo aqui, ele tem sim uma aplicabilidade forçosa, absolutamente necessária. Ele deve sim ser implementado. O que a gente tem de pesquisar aqui é a forma de implementá-lo. Talvez não, com certeza, a forma como era feito isso aqui anteriormente à Lei Maria, ao advento da quarentena, esse estado de necessidade, não era válido. Já não tem uma eficácia, uma eficiência tal qual ocorria. Até então, você precisava mandar o pedido para o juiz, que iria decidir em 48 horas, salvo nos casos de cidades, comarcas que não tivessem um juiz, então o delegado poderia estabelecer a retirada imediata, e o juiz depois avalizava aquela situação. Agora a gente precisa mudar isso. E já temos notícia que no estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, estado do Rio de Janeiro, estão sendo adotadas medidas para apressar essa situação, para que o juiz analise de pronto, ou que o delegado possa sim determinar e depois o juiz avalize. Então, essas são 2 situações interessantes que já estão previstas na lei e que têm uma aplicabilidade prática, uma relevância para esse período de quarentena. Eu quis separar isso aqui para vocês. Só antes que eu perca o fio da meada,
Eu voltei aqui nesse slide de número 3 para falar um pouquinho sobre essa questão do estado de emergência e o seu vínculo psicológico, para destacar também a importância da gente retornar à lei e buscar nela o que ela tem a nos dizer a respeito da situação. E acreditem, a Lei Maria da Penha, ela já tratava, no seu artigo 7º, sobre esse estado de isolamento como uma violência psicológica. É lógico, ela não falava da quarentena, mas ela tratava no seu artigo 7º, inciso 2, e aqui eu vou ler para vocês o artigo 7º, para quem não tem a lei, artigo 7º, inciso 2, ele classifica como violência psicológica diversas circunstâncias relacionadas a ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, e aqui ele destaca, num ponto específico, o isolamento, a vigilância constante e a limitação do direito de ir e vir. Essa Lei Maria da Penha que estabelece, é lógico que a Lei Maria da Penha ela está fazendo um paralelo com a postura do agressor, mas aqui a gente tem uma situação que é classificada como violência psicológica e é praticada pelo Estado. O Estado está estabelecendo um isolamento, uma vigilância constante, uma limitação no direito de ir e vir da mulher, uma limitação no direito de vir do indivíduo, do homem, do companheiro, do marido, e independentemente de quem estabelece essa limitação, esse isolamento, bem da verdade, para as pessoas que estão submetidas a essas circunstâncias, o efeito é o mesmo. Trata-se efetivamente de uma violência psicológica. Essa violência que vai contra a natureza humana, o desejo da busca constante da liberdade, isso há de ter efeitos. Isso há de ter efeitos porque na explosão dos casos de violência doméstica, conforme a gente já mencionou atrás. E para isso a Lei Maria da Penha ela precisa ser aplicada de uma forma um tanto criativa, até mesmo excepcional. Aqui eu separei um slide do desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Este julgamento foi prolatado em sede de liminar, em habeas corpus, logo ao início da quarentena, e não tem absolutamente nada a ver, num primeiro momento, com a Lei Maria da Penha. Tratava-se de um caso de tráfico de drogas. O desembargador Paulo Fontes concedeu a liberdade provisória mediante liminar. Num caso de tráfico de drogas, não é tão comum assim, caso a concessão de liminar para liberdade provisória, mas o que me chamou a atenção no despacho dele que concedeu a liminar foi a fundamentação, onde ele estabelece claramente, de forma expressa, que a situação excepcional exige medidas excepcionais. E é exatamente disso que nós estamos tratando. Nós buscamos ali atrás 2 artigos da Lei Maria da Penha, que tem uma aplicabilidade prática, que talvez necessitem de uma criatividade para a implementação, mas, obviamente, como operadores do direito, como advogados, juízes, promotores, pesquisadores, estudantes, nós precisamos buscar meios alternativos que se encaixem nesses tempos alternativos, neste novo normal que nós vivemos hoje. Não dá para que nós convivamos com um período excepcional, com leis regulares, regulamentadas tempos atrás, e não foram pensadas para esse período. Nenhuma lei foi pensada para esse período. E o tempo é muito curto para que nós possamos implementar novas leis. O processo de debate legislativo, ele naturalmente é moroso. É lógico, existem leis que são elaboradas de forma mais célere, mais rápida, mas assim, naturalmente há uma demora que não atende à demanda de uma situação emergencial, a uma situação de saúde pública, e aqui eu destaco, uma situação de saúde psicológica. E como demonstração da busca dessas alternativas, da busca de uma criatividade no desempenho da proteção, da tutela da mulher, eu separei aqui uma alternativa estabelecida pelo governo do Estado de São Paulo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela não permitia que se fizesse o boletim de ocorrência online para casos de violência doméstica. Até então não era permitido. Você conseguia fazer o boletim de ocorrência online para vários crimes. Casos de violência doméstica não eram permitidos. E no dia 2/4 de 2020, houve uma alteração na forma de receber os comunicados de crime, e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, como a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina também,
e de outros estados, certamente eu não tive tempo para pesquisar, mas passaram a adotar a política do recebimento de notícia crime relacionada a Maria da Penha por modo online. A grande questão não é fácil. Nós temos que pensar não como operadores do direito, nós temos que pensar, via de regra, sobre a condição da mulher vítima, na melhor das hipóteses, sobre a filha, o filho dela, que estão presenciando aquilo e querem buscar ajuda. E a pessoa uma pessoa de Paraisópolis, que, via de regra, não tem maiores condições, vive, via de regra, num cubículo, né, muitas vezes num barraco, sob a vigilância constante do marido, teria muita dificuldade, primeiro, de saber da existência desse boletim de ocorrência online, mas, principalmente, a dificuldade para elaborar esse boletim de ocorrência online. E aqui vai até uma crítica, primeiro, parabéns pelo governo pela liberação do boletim online para esses casos, mas uma crítica, assim, precisa ser algo mais intuitivo, algo mais facilitado. Eu tentei entrar aqui, eu olhei, você acessa a página, é exatamente essa página que aparece, Cadastro de Violência Doméstica, e aí aparece, para informar uma ocorrência de violência doméstica, utilize o cadastro de outras ocorrências. Aquilo, a princípio, você fica sem saber o que fazer, começa a olhar no site e vê, realmente tem ali um espacinho, outras ocorrências. Bom, quando você clica em outras ocorrências, aparece essa página, triagem vítima. Esse formulário se destina somente para vítimas. Deseja prosseguir? Sim, essa é a primeira etapa. Eu cliquei sim aqui. Quando você clica sim, você cai na etapa número 2. Na etapa número 2, você tem que passar todos os dados qualificativos. Quando foi o crime, o nome da vítima, o RG da vítima, o nome do agressor, e assim vai se passando para a fase número 3, para a fase número 4, para a fase número 5. E a grande questão isso leva tempo. Isso exige uma maior intimidade com a tecnologia, e não apenas aquela mulher de Paraisópolis, mas, assim, a maior parte do Brasil, eu acredito, que teria muita dificuldade de passar por todas essas fases, fazer o registro de todas essas fases, estando ali sob a vigilância constante do agressor, e há que se considerar que o indivíduo agressor no ambiente de violência doméstica, ele dificilmente permite à vítima momentos de tranquilidade para que ela percorra todas essas fases aqui. Então, fica aqui uma crítica relacionada a essa opção pela dificuldade, não está intuitivo, mas permite sim algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, a fotografia pela mulher da lesão. A mulher tira a fotografia com o celular e envia pela página da Secretaria de Segurança Pública para o boletim de ocorrência, a fotografia da lesão, então ela não precisa passar imediatamente por exame de corpo de delito, e quem decide especificamente sobre o requerimento de medidas protetivas de urgência, isso eu peguei numa reportagem da Globo, eu não continuei as fases aqui, até por medo de cair numa falsa comunicação de crime, pode acontecer, não sei se isso fica, como funciona, se ele fica registrado, se eu interromper eventualmente a comunicação, se o meu IP fica marcado para eles pesquisarem se eu seria vítima de uma agressão e não conseguir terminar o trabalho, e para não ter que me explicar para a Polícia Civil, embora eu pudesse sair com a questão da ausência de dolo, né, eu resolvi parar aqui na fase, cheguei até a fase 2 e parei, só abri a fase 2 e parei, não indiquei nenhum dado. Mas, assim, a questão ela precisa ser facilitada, ela precisa ser implementada. Tal qual essa funcionalidade promovida pelo governo estadual, o governo federal também, pelo seu Ministério de Direitos Humanos, estabeleceu um aplicativo de direitos humanos em que a mulher pode acessar esse aplicativo e informar que está sofrendo violência doméstica, mas também é uma plataforma de um alcance muito reduzido, até pela falta de publicidade. Temos outras ferramentas, como o 180, o 190, que funcionam também como alerta, mas, assim, é necessário a busca de outras alternativas. E na busca de outras alternativas, na procura de formas criativas de encarar o problema, eu acabei me deparando ao redor do mundo com
uma postura muito interessante. Na Espanha se desenvolveu a campanha Mascarilla 19. Então basicamente, a mulher chega na farmácia, a mulher vítima de violência, ela chega na farmácia, na própria farmácia já há um cartaz, a Mascarilla 19, a máscara que pode salvar a sua vida. Há uma campanha do governo espanhol com as farmácias, de forma geral, o sindicato dos farmacêuticos, e toda mulher que chega a uma farmácia e pede uma máscara 19, ela já inicia imediatamente um protocolo de atenção relacionado à violência doméstica. Naquele momento, o farmacêutico olha para ela e fala: nós não temos a máscara 19, mas ele já sabe, a partir daquele momento, que ali se tem uma potencial vítima de violência doméstica, e ele dá início a um protocolo, ele liga, por exemplo, seria aqui para 190 ou 180, para informar os dados daquela mulher e para que ela receba ajuda. Por que isso é importante, uma situação tal qual essa? Porque muitas vezes a mulher está num ambiente de isolamento, junto com o marido, ela está sob uma vigilância constante, o marido também, e aqui eu quero destacar aquele segundo slide que fala sobre a violência psicológica do isolamento. Muitas vezes o marido, ele é primário em violência doméstica. O cara, ele jamais teria sequer pensado em agredir a esposa dele, inclusive verbalmente. Mas este isolamento, esse Big Brother forçado a que todos somos submetidos, temperado com uma instabilidade econômica, financeira, um ambiente de dúvida sobre o amanhã, pode sim fomentar comportamento agressivo. E todo mundo é abalado com aquela situação. Bom, esta pessoa, este marido, pode estar pode se comportar de uma tal maneira, e a tendência é que assim o faça, que não permita à mulher aquele isolamento, para se retirar, para fazer sequer uma ligação para o 90, para o 180, para entrar na internet, no aplicativo da Secretaria de Segurança Pública, fazer um registro de boletim de ocorrência online, mas seria muito mais simples para ela, indo até a farmácia, ainda que o marido estivesse junto, num pequeno espaço de tempo em que ele estivesse distraído numa gôndola, vendo algum medicamento, alguma coisa, um shampoo, ela sussurrasse para o farmacêutico: olha, uma máscara 19, né? Bastaria isso para que fosse estabelecido um protocolo de ação. E essa campanha foi muito bem aceita na Espanha. Na Inglaterra, obviamente, ela tomou contornos como Mask 19, e na Argentina, agora também como Barbijo Rojo. Foi utilizado lá como máscara vermelha, né? O nome é até mais forte. É a mesma campanha que tem sido adotada ao redor do mundo. Por que eu trouxe isso? Para indicar que esta é a única maneira possível de se tratar. Não, esta é mais uma maneira possível. E compete a nós, como operadores do direito, como fomentadores do direito, buscar esse tipo de alternativa. Nós tivemos muita felicidade em publicar um artigo na ADEFAS que fala especificamente sobre esse artigo. A ADEFAS foi pioneira na publicação desse tema no Brasil, o fomento do debate, como alternativa de enfrentamento a este momento que nós passamos. E o que compete a gente é buscar outras alternativas. Coloquei isso aqui para que a gente destacasse como é possível nós encontrarmos alternativas que não estão previstas especificamente na lei, mas que são sim bem-vindas, né? E aqui eu destaco, fazendo aquele bate-bola com a Lei Maria da Penha, que no seu artigo 3º, parágrafo único, ela estabelece que o poder público poderá desenvolver políticas que visem garantir direitos humanos das mulheres no âmbito de relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de discriminação, exploração, tal. E o próprio artigo 3º fala, remete ao artigo 8º, desculpem, no caso, e fala da possibilidade do Estado, do Distrito Federal e dos municípios estabelecerem ações não governamentais para o enfrentamento da violência doméstica. A própria lei já estabelece essa brecha para que o Estado busque alternativas não efetivamente governamentais para o enfrentamento dessa questão, que compete a todos nós como população, compete a cada um de nós encontrar alternativas, compete aos nossos governantes buscarem soluções criativas tais quais essas. Bom,
falando a respeito de alternativas, e aqui uma alternativa que, a bem da verdade, já está prevista na lei, mas que eu quis fazer um destaque para estabelecer um novo parâmetro decisório que nós vivenciamos aqui em tempos de quarentena. Isso aqui foi um artigo que caiu na minha timeline no LinkedIn, é de uma empresa, eu abertamente nunca me utilizei dos serviços dessa empresa, chama Verifaction, não tenho nenhuma intenção de favorecê-la, mas como a gente está falando aqui entre técnicos do direito, eu achei interessante trazer essa situação, porque era uma publicação da empresa no LinkedIn, comemorando uma decisão judicial que foi implementada em Pernambuco. Uma juíza de Pernambuco aceita provas digitais geradas através da Verifact em processo de tutela de urgência durante a pandemia. E aqui eles destacam, era final de semana, o meio tradicional de registro não estava disponível e a situação era séria, não podia esperar. O cliente foi orientado a registrar as conversas de WhatsApp, provas importantes para o caso, através da plataforma elogiou. Foi fácil, com baixo custo. É que eles fazem uma autopropaganda. Por que eu destaquei isso aqui? Ora, para que nós fomentemos loas a Verifact? Não, nada disso. Simplesmente para que a gente tivesse a compreensão de que nós vivemos um novo momento decisório. Esse tipo de prova ela já era permitida em direito, isso é usado em larga escala. Acontece que a aceitação desse tipo de prova, ela encontrava, de certa forma, uma resistência. E nós vivenciamos um momento agora, um estado de exceção, praticamente, ao que nós tínhamos antes de estado regular. E nessa nova circunstância que nós vivenciamos, situações como essa, que fogem à regra, que fogem ao que seria natural, ao que seria o ótimo em matéria de prova, elas são aceitas de forma muito mais tranquila. Por quê? Porque os juízes sabem naturalmente das dificuldades da obtenção, da produção de prova. Assim, quando eu quis destacar essa circunstância específica, não era para falar, olha, a Verifact descobriu aqui um novo modelo de prova. Não, eles não descobriram esse novo modelo de prova, coisa nenhuma. Isso aqui já existia, já era muito dito. Mas, assim, é para destacar que nós vivemos um novo momento decisório. Os juízes estão hoje muito mais abertos a comunicados, até mesmo informais. Os juízes estão recebendo reclamações via WhatsApp. E nós, como advogados de qualquer uma das partes do processo, temos que saber utilizar essa nova disponibilidade da parte dos juízes, da parte do Ministério Público. Nós temos que saber explorar essa nova capacidade processual. Eu digo assim, que agora, quero reforçar, não se trata de prova nova, tal, mas assim, se trata de uma boa vontade. A boa vontade cresceu em relação ao momento que nós vivenciamos agora. Por isso eu destaquei este ponto aqui. Bom, a gente está caminhando já até para o final da nossa palestra. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Covid e a alienação parental. Retornando novamente àquele slide em que nós falamos sobre a caracterização do isolamento como uma violência psicológica. Essa violência psicológica, ela atinge tanto a mulher como o homem. Muitas vezes o homem não sabe lidar com essa situação e acaba reproduzindo a violência na mulher. Mas também a gente há de ter cuidado e os juízes precisam ter atenção, nós advogados precisamos ter também uma atenção especial sobre a possibilidade da utilização do Covid, da pandemia, como um instrumento de alienação parental. É que eu gostaria de destacar um ponto muito interessante. Bem da verdade, a legislação brasileira ela é praticamente pioneira na legislação a respeito da alienação parental. Para quem não conhece o tema mais profundamente, isso aí por volta de meados da década de 80, um pesquisador americano, Richard Gardner, ele estabeleceu a síndrome da alienação parental em um estudo, como uma síndrome em que um dos cônjuges, um dos parceiros, passa a induzir o menor, passa a induzir o filho a criar pensamentos contrários à boa índole do outro parceiro, com o intuito de afastá-lo.
né, de extinguir o amor da criança pelo outro, de afastar, interromper aquela relação de afeto, criar obstáculos àquela relação de afeto. O que acontece? A gente tem aqui no Brasil um raro caso em que a lei ela se antecipou à pesquisa. Isso aqui é muito criticado, essa síndrome da alienação parental lá fora, porque dizem os especialistas que não há uma comprovação, que o Richard Gardner ele não seguiu os protocolos específicos de pesquisa e carece ali de uma comprovação científica da alienação parental como realidade. Na verdade, como operadores do direito, eu, particularmente, não tenho dúvida da existência da alienação parental como fenômeno social. Eu, particularmente, já vi isso ocorrer em vários e vários casos. Mas o fato é que a legislação brasileira ela se apressou, ela se antecipou, inclusive ao reconhecimento da alienação como doença pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde até ontem não reconhecia a alienação parental como uma síndrome, mas a nossa legislação ela se antecipou. Eu acredito que ela foi ao encontro da realidade, mas muitas vezes essa realidade gerou excesso. E o que acontece? Que hoje essa lei ela é muito debatida no Congresso. Há um projeto de lei para revogar a lei da alienação parental. A senadora Leila do vôlei mesmo, ela fez agora um adendo a este projeto para adequá-lo. Eu acredito que é um meio termo necessário. Isso pode ser objeto de debate num próximo bate-papo. Mas a questão é que, como operador do direito, como advogado criminal, eu particularmente tive a chance de observar a ocorrência da utilização da Covid como um instrumento para alienação parental. Eu vou passar aqui para vocês o que aconteceu. O casal gozava de guarda compartilhada dos filhos, o marido, o homem, retirou os filhos da casa e, com os filhos em casa, por um motivo específico, ele entendeu que seria interessante levar os filhos até um hospital, no caso o Hospital Albert Einstein, levou os filhos para o hospital, fez exame com os filhos lá e voltou. Bom, quando voltou, entregou os filhos para a esposa, e a esposa descobriu que ele havia levado os filhos para o hospital e mandou uma mensagem para ele dizendo: você está proibido de retirar os filhos. Você não vai mais retirar os filhos, eu não permito que você retire seus filhos, porque você expôs ambos a uma situação de perigo, de contágio do Covid-19. E ela tomou essa postura, questão de própria, mano militar. E por que eu trato aqui da questão da alienação parental? Porque esta assertiva da parte da esposa, no caso, ela foi apenas mais uma circunstância. Não foi algo que surgiu especificamente pelo o primeiro obstáculo que ela impôs. Não, esse foi mais um e o obstáculo conveniente. Um obstáculo que chama a atenção. Os juízes, ao receber um alerta de exposição ao Covid, ele naturalmente ele fica muito impressionado. E as outras circunstâncias, os outros comportamentos que ela havia externado para dificultar, para impedir a visita dele, não haviam tido tanto efeito, até o momento que ela utilizou esse argumento, esse fundamento. Isso aqui causou muita impressão no juízo e deu muito trabalho reverter a situação, até mesmo porque ela não poderia, particularmente sozinha, dispor a respeito disso. Os advogados dela deveriam pedir ao judiciário, pedir ao magistrado, ao inquirido, ao Ministério Público, que se fizesse ali uma restrição da visita, caso entendesse que não havia fundamento para levar as crianças para o hospital. Então, assim, esse é um assunto a ser debatido por nós, operadores do direito, em época de quarentena, até mesmo porque uma mulher ou mesmo um homem, a gente fala muito de alienação parental centrado na mulher, mas há casos de alienação relacionados ao homem também, que estivesse numa situação, dentro de um ambiente de normalidade e não adotariam postura de alienação parental, muitas vezes, em razão da violência psicológica decorrente da quarentena, passam a adotar comportamentos extremados, passam a enxergar o inimigo no outro, e isso se deve em relação a essa violência, mas é algo que nós, como operadores do direito, até para a tutela, para a proteção das crianças, para a proteção dos interesses de nossos clientes, nós devemos ter muita atenção. Vamos agora para praticamente o último slide de nossa apresentação. Eu queria destacar aqui, quando falei da adoção de
de alternativas criativas para enfrentamento da pandemia no âmbito da Lei Maria da Penha, nós tivemos agora, em pleno início massificado da quarentena, no dia 3 de abril de 2020, a sanção de uma alteração da Lei Maria da Penha. Isso me chamou muito a atenção. Foi bem quando a quarentena ela bateu forte em todo mundo. Nós tivemos a alteração do artigo 22 da Lei Maria da Penha, que estabeleceu os incisos 6 e 7 para indicar que caberá ao juiz estabelecer ao agressor a necessidade de comparecimento a programas de recuperação e reeducação, bem como acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual e ou grupo de apoio. Bom, aqui ao lado eu coloquei uma figura de dúvida, porque efetivamente eu não entendi qual o motivo da sanção dessa lei em relação a esses artigos. Assim, basicamente eu tenho muita dificuldade em encontrar relevância dessas alternativas para esse período de pandemia. Eu quero acreditar que esse projeto de lei já tramitava no Congresso há muito tempo e passou de forma natural, mas sem que tivesse ali um cunho específico de enfrentamento à pandemia. Porque assim, não se trata aqui de uma situação que facilite a comunicação da mulher em relação à violência contra ela atingida e também estabelecer o comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação, a menos que seja um programa online, o comparecimento do agressor a um SEM é algo impossível em época de pandemia. Então, assim, é meio que um nonsense para período de quarentena, não vejo aplicabilidade, mas o fato é que foi sancionada uma alteração na Lei Maria da Penha, em época de quarentena, e isso não podia deixar, nós não podíamos deixar de falar aqui. A gente espera que o Congresso, até com base em iniciativa dos operadores de direito, na publicação de artigos, tal, possa encontrar alternativas melhores de enfrentamento em relação a essa situação que a gente vivencia. Tá? Aqui eu deixo para todos que queiram anotar, para todos que queiram continuar esse bate-papo, meus dados de contato. Segue aqui meu e-mail, meu telefone e o site do escritório. Lá no site a gente tem um blog, a gente comenta algumas questões específicas e divulga muitos artigos nossos que saem eventualmente no site da Defas. Deixa eu ver como que eu faço agora aqui. Muito obrigada, Dr. Douglas, por essa exposição. Tenho certeza que nos ajudou a ter um panorama maior, mais amplo dessa questão da violência doméstica na quarentena. Estamos aqui com 27 participantes constantes durante a exposição e está aberta as perguntas, quem quiser participar. E já abrindo aqui, temos a sugestão da doutora Regina Beatriz, que ela propõe o seguinte: seria interessante detalhar como proceder em caso de violência doméstica para obter a medida protetiva, onde há e onde não há a vara de violência doméstica, explicando passo a passo. Eu queria, Letícia, se você me permitir, claro, doutora. Dizer que temos aqui a presença da doutora Irma Macieira, nossa vice-presidente da Defas, está aqui, né, com o seu vídeo, né, ou seja, aparente, obviamente, quando quiser fazer as suas intervenções, professora Irma, fique muito à vontade, né? O que nos honra muito sempre ter a Irma como nossa vice-presidente, grande professora, doutora, e com todo um trabalho extremamente importante na região de São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo, entre outros estados do Brasil, conselheira da OAB, né, aqui também em São Paulo. E, Irma, seja muito bem-vinda no nosso webinar, né, o webinar da Defas. Douglas, desculpe, não poderia deixar de fazer referência à relevante presença da professora Irma. E antes para que não possa deixar de dizer, a Geisa que é de Aracaju, Sergipe, lá em Sergipe nós também temos a nossa seção da Defas, né, aí em Sergipe, presidente Dr. Charles Albert Garcia Leite e vice-presidente o Dr. Vladimir Correa.
Geisa, procure por eles, esteja mais próxima, né? Vamos trabalhar todos juntos pela nossa Defaz em Sergipe, esse estado maravilhoso que eu conheço, e essa presidência do Charles se deve à Irma, que foi exatamente quem nos apresentou esse grande professor Charles, viu? E que daí trouxe o Vladimir, né? Douglas, desculpe. Obrigada. Imagina. Posso falar a respeito das medidas protetivas? Sim. Eu vi que a Mayara ainda pegou e colocou aqui, eu tenho uma dúvida mais prática, como dar efetividade à medida protetiva neste período de quarentena? Essa pergunta casa com a outra questão. Bom, aqui a gente aplica o que a lei, a gente tem que fazer um casamento entre o que a lei já prevê, né, e o bom senso, até da parte do judiciário, da parte do poder, da autoridade policial em relação a esse período de exceção. A lei prevê, nos artigos 18 a 22 da Lei Maria da Penha, a possibilidade do afastamento do agressor do lar. O que acontece? Nas cidades que são comarca, cidades que possuem juiz, a lei estabelece esse afastamento após um período de 48 horas. O juiz vai decidir, na verdade, não o afastamento. O juiz teria 48 horas para decidir isso. A gente tem duas situações a tratar aqui. Hipótese de flagrante, com violência. O delegado, a polícia militar vai chegar até a casa do agressor em que se dá a violência, é levado para a delegacia de polícia e, via de regra, o agressor fica preso para ser submetido à audiência de custódia. Isso dá tempo para que o juiz decida depois sobre a sua liberdade provisória como medida a ser aplicada, cumulada com medida protetiva de urgência para o afastamento dele do lar. Mas há uma outra situação, aquela situação em que a violência psicológica, em que a violência ela é expressada por meio de palavras e assim não se tem um flagrante daquela situação, aquela hipótese em que a mulher faz um boletim de ocorrência virtual, que a mulher liga para o 180, para o 190, ou que a mulher liga para o seu advogado. Fala, olha, está acontecendo essa situação, me ajuda, como eu devo proceder? Nessas hipóteses, a própria lei já estabelece que o juiz, isso aqui eu pego o artigo 19, que o juiz ele pode conceder o afastamento liminar do agressor, independentemente da oitiva do Ministério Público, independentemente de qualquer outra situação. A gente tem um julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, depois eu vou disponibilizar esse julgado, que ele estabelece uma independência entre a medida protetiva de urgência e uma situação criminal. Isso é muito importante para fins de aplicação das medidas protetivas de urgência. Há uma compreensão de que toda medida protetiva de urgência ela é acessória, ela depende de um fato típico. Bem, na verdade, a Lei Maria da Penha ela ampliou a tutela da mulher. Então, assim, a medida protetiva de urgência ela não depende necessariamente de uma hipótese criminal específica. Esse caso que eu trouxe do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul era um caso que dependia de representação. A mulher voltou atrás e falou, não quero processá-lo criminalmente, mas gostaria de ver implementar, que as medidas protetivas de urgência elas continuassem. E o tribunal falou assim, tudo bem, ele não será processado criminalmente e permanecem as medidas protetivas de urgência. Neste caso, que nós estamos tratando da Lei Maria da Penha, cabe a nós, como advogados, que temos mais acesso ao judiciário do que o cliente, naturalmente, buscarmos os meios de comunicação estabelecidos por cada tribunal. Todo tribunal, em todo o Brasil, estabeleceu provimentos específicos de atuação de seus magistrados, de atuação o Ministério Público também estabeleceu provimentos específicos. Cabe ao advogado verificar qual o tribunal do fato, verificar por meio de uma consulta muito simples ao portal do tribunal quais os meios de comunicação e, via de regra, esses meios hoje são WhatsApp, são telefone, e-mail, entrar em contato com o setor de comunicação do tribunal, indicando a ocorrência daquele fato e solicitando uma urgência nesse afastamento, não um tratamento diferenciado, explorando a questão da pandemia. Tudo que eu falei a respeito da palestra era muito era sobre isso. Nós precisamos nos conscientizar sobre este novo normal, que se Deus quiser, de acabar em breve tempo, e atuar em conformidade com essa nova situação, lembrando
aos órgãos decisórios sobre a relevância dessa nova realidade e sobre a capacidade dessa nova realidade estabelecer uma alteração em relação ao que era feito comumente. Não dá aqui para se estabelecer aquele procedimento ordinário de ida da comunicação do fato para o delegado de polícia, para depois ir para isso fosse judicializado, vai para o Ministério Público opina, depois vai para o magistrado para ter 48 horas. Em 48 horas, muitas vezes, o caldo entornou, para utilizar ali uma frase bem chula mesmo, mas a bem da verdade é essa situação. Cabe a nós, advogados, estabelecermos esse contato direto. Os tribunais têm permitido o contato direto. Se não o contato direto com a autoridade judiciária, até o contato direto com o delegado de polícia, nas comarcas que não possuem fórum. O que nós temos feito aqui? Nós levamos o fato até a delegacia de defesa da mulher, registramos essa comunicação de crime, né, e peticionamos ao juiz já com o BO anexado, indicando a necessidade do afastamento, a necessidade da implementação da medida protetiva de urgência. E esse pedido, ele não é protocolado simplesmente como seria feito melhor. Ele é protocolado e a partir do momento em que esse pedido é protocolado, nós já buscamos o contato direto com o magistrado que vai decidir o caso. Seria como o despacho que era feito anteriormente, que nós íamos ao cartório, mas agora, neste caso, a gente faz este contato direto via WhatsApp, via telefone ou e-mail, dependendo da disponibilidade de cada magistrado. Aliás, eu quero citar um caso bastante recente que nós tivemos no escritório de violência doméstica, não física, mas verbal, em que o Dr. Douglas foi nosso parceiro no seu escritório, juntamente com o Dr. Rinaldo, que é o seu sócio, para que pudéssemos obter as medidas protetivas. E agora, durante a pandemia, né? Então, isso que o Dr. Douglas citou é fundamental para todos nós. Quando foi feito o boletim de ocorrência, enfim, tudo foi realizado na delegacia, o processo foi rapidamente ao juiz de direito, por força da diligência do escritório do Dr. Douglas, do Dr. Rinaldo, e o juiz negou a medida protetiva e indeferiu. Só que, imediatamente, já estava preparada a nossa petição pelo nosso escritório, não é, Douglas, de reforço de elementos e de provas da violência verbal e da necessidade da medida protetiva de afastamento deste agressor, não só da vítima, da sua mulher, mas também de todos os seus familiares. Imediatamente o juiz concedeu a medida protetiva de afastamento após a prova. Por quê? Porque, como explicava o Dr. Douglas e o Dr. Rinaldo na época, agora, recentemente, para a nossa cliente, o boletim de ocorrência é muito restrito, por mais que estes especialistas criminalistas na delegacia tentassem convencer aquela funcionária a fazer o boletim completo, né, já com as provas nas mãos que eles levavam para tanto, há uma recusa na delegacia de polícia de se estender. Né? Então, isso é usual, isso é comum, nós sabemos disso, né, Douglas? Então, essa petição já pronta, já preparada, com todas as provas, para imediatamente entrar, né, como explicou o doutor Douglas, para imediatamente ser protocolada, é fundamental. Essa moça hoje está protegida, nós não pedimos separação de corpos por meio do procedimento de violência doméstica, nós optamos pela separação de corpos na vara de família, e a medida protetiva, uma vez dada de afastamento, e daí uma pergunta que a Maiara faz, e uma outra participante, Douglas, que eu quero que você responda, né, sobre essa questão da quarentena, da prisão, né, eu só vou comentar o seguinte, a maior parte das vezes as vítimas não querem a prisão. Por isso que o Douglas, quando citou esse acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é importantíssimo, Douglas, que você compartilhe conosco. Sim. Porque nós sabemos, todos nós que participamos aqui,
Sabemos que a vítima evita até, como essa mesma cliente nossa, evitava, né, de todos os modos, a medida protetiva no procedimento da violência doméstica, com receio de que ele viesse a ser preso, por mais agredida que ela tivesse sido durante todo esse tempo, que é o tal ciclo da violência doméstica, é claro, é a emoção, é o afeto que ainda existe, essa mistura de sentimentos todos, né, que justificam essa resistência da vítima em relação à prisão do agressor. Então, a principal medida, acho eu, Douglas, salvo melhor juízo, ou seja, o seu juízo a respeito, acho eu que a medida protetiva de afastamento é a medida principal. Depois, aqui pelo menos em São Paulo, eu sempre recomendo que sigamos o caminho das medidas típicas do direito de família pela vara de família. Douglas, desculpe, mas agradeço. Isso mesmo. Só para complementar, quando eu tinha citado o artigo 19, o artigo 19, parágrafo 1º, ele estabelece exatamente aquilo que eu disse, sobre a abertura para que nós, advogados, exploremos essa questão da urgência. Ele fala, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Então, assim, independentemente de audiência das partes. Isso de acordo com o quê? De acordo com o trabalho diligente de nós, operadores do direito. Quando nós propusemos, neste caso que a doutora Regina falou, a elaboração do BO, era justamente para dar um reforço, um aspecto formal, materializar a questão da violência, mas nada teria sido implementado se não fosse feita uma petição, essa comunicação direta, se o pedido já não estivesse pronto, antes mesmo da elaboração do BO, como pedido de reforço a ser efetivado ao juiz. O juiz é um ente distante, ele não sabe efetivamente a situação que o nosso cliente está vivenciando. E aqui eu quero destacar até um outro ponto. Neste caso específico, nós tivemos muita dificuldade, inclusive no registro do boletim de ocorrência, porque a escrivã que se encontrava na delegacia, ela se encontrava sozinha na delegacia, sem delegado, sem ninguém, a Delegacia de Defesa da Mulher com uma escrivã, ponto. Ela estava, assim, muito revoltada com a situação que ela se encontrava, ela achava um absurdo ela ter sido escalada para sair de casa num período de pandemia, ela estava muito assustada com a possibilidade de contágio. O doutor Rinaldo, que é meu sócio, acabou praticando o ato, ele falou, olha, não chegava a uma distância de 8 metros da gente, e ela acabou estabelecendo uma série de obstáculos à cliente, a cliente grávida, de 8 meses, teve muita dificuldade em externar o que ela queria no papel. Nós tivemos que ser muito, muito firmes para que isso ocorresse, que o depoimento dela fosse colocado no papel, mas isso por uma questão que remete ainda àquela circunstância especial que todos vivenciamos, né? É um novo normal em que o psicológico de todo mundo está alterado, inclusive do juiz que vai decidir. Então, assim, quanto mais claro, quanto mais objetivo, quanto mais direto nós formos no protocolo dos pedidos, adotando meios excepcionais, postura criativa na forma de expor o problema, melhor resultado nós teremos. Todos, gostaria aqui de agradecer as palavras de Regina, sempre muito confortantes e elevam o nosso espírito, né? Amanhã e eu, assim, tantos dias enclausurada dentro de casa, principalmente na minha idade, tem que ficar aqui certinha, o dia todo na tela, ainda bem que temos a tela. E dizer a você que, dentro de todo esse contexto, eu tenho escrito bastante, tenho feito, aproveitando para colocar os meus artigos em dia, e escrevendo aqui usando o seu livro, né? A sua obra aqui da teoria da imprevisão, não sei se dá para ver, que é uma obra que me foi autografada em 1991, algum tempo já, né? E que demonstra, que traz aqui o nosso dia, o nosso hoje. Nós estamos bem dentro aqui da teoria da imprevisão. A imprevisão, o inadimplemento, todo esse confinamento de maneira diferenciada, mas todos estamos confinados. E essa situação nos mostra exatamente a possibilidade que temos, que estamos tendo, para nos aproximarmos ainda mais psicologicamente. Não precisa ser fisicamente, mas considerarmos as pessoas,
mudarmos de comportamento muitas vezes, né? Eu acredito que tudo isso, nós sairemos de tudo isso bem fortalecidos. Eu agradeço muito toda a sua consideração, todas as palavras, e a Adifas tem feito muito para que as pessoas se sintam confortáveis em casa. São muitas coisas para serem lidas, são muitos estudos, né? Eu agradeço bastante. E a Letícia, aqui lá da Itália, né? Muito bom revê-la, né, Letícia? Muito, muito bom mesmo, sempre aqui, nos ajudando, colaborando. Eu fico muito feliz com tudo isso. Todos aqui, a Regina, o Ricardo lá no Brasil, mas um pouquinho com a Argentina, não é? Que estamos aqui, nós estamos acompanhando pelo site, pela rede social, todas as situações. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigada, Irma. Obrigada. Maria Carolina chegou também, a nossa diretora nacional de comunicações, Maria Carolina Nomura. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Desculpa o meu super atraso, mas é que também o confinamento, 3 crianças em casa, todas em homeschooling, tá complicado. Mas tenho certeza que foi um debate maravilhoso. O doutor Douglas com certeza fez uma explanação maravilhosa. Sinto muito não ter escutado, mas como vai ficar gravado, depois vou fazer questão de ver. E um prazer ver a Letícia também, que está aí na Itália. Saudades de você. Obrigada por tudo, gente. Bom dia para todos. Bom dia, Carol. Bem, Ricardo queria fazer alguma pergunta? Alguma colocação? No es una pregunta, es una... Bueno, primero quiero mandarle un beso grandote a Leticia, que hace mucho que no la veo. Un saludo grande a Douglas. Somos, como es. Y, bueno, saludar a todos, pero yo saqué una frase de Juan Bautista Mañíquez, que es un fiscal general de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que habla de algunos aspectos especiales que advierten que ciertas características propias de la institución familiar, como privacidad, intimidad y ahora confinamiento, hacen un caldo de cultivo para lo que antes era más o menos soportable, ahora es insoportable. Entonces, se está generando con ese caldo de cultivo algo que no se puede tolerar. Y entonces esto incrementa lo que es la violencia, ¿no? La violencia de género, la violencia familiar en general. Y quería agregar algo muy chiquitito sobre lo que Douglas dijo al principio, que había creo que... Douglas es Douglas. Douglas dijo al principio que había un profesor, que después fue juez, que dio el ejemplo de poner a una persona en un hotel con todo lo que quería comer, todo lo que quisiese tomar, beber, que tuviese todo, a ver cómo se sentía después de estar 30 días confinado en ese hotel. Hay una frase que yo, como soy muy viejo, me acuerdo de hace muchos años, que decía: por más que la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y el hombre nació para vivir libre. Entendeu? Exatamente. Muito bem. Douglas, muito bem, Ricardo. Sempre também, né, Irma? O Ricardo trazendo uma frase filosófica, por isso que ele se dá tão bem com a Letícia também, né? Que é a nossa filósofa, não é, Irma? Sempre abrilhantando, né? Nos ensinando um pouco mais. Isso. E tem uma pergunta aqui interessante, Douglas, da Tânia, da França Pinheiro, acho que a Tânia ainda está aqui presente, está assim. Ela pergunta, não é, Letícia, se a vítima não conseguir provar as agressões após o registro da ocorrência, como fica a situação dela, vítima? Fica bem difícil. Se a vítima não conseguir comprovar as agressões, dificilmente ela vai obter alguma medida protetiva. O que há de se estabelecer por parte dos operadores do direito, por parte dos advogados, é justamente a exploração da dificuldade da pandemia em relação à produção de provas, e levar isso até o juiz.
e estabelecer a ele, como medida excepcional, o cabimento da medida protetiva de urgência como forma de tutelar, como forma emergencial, ressaltando, eu sempre busco isso nos meus pedidos, ressaltando a ausência de prejuízo para a parte contrária, né? Você coloca basicamente na petição, olha, isso vai passar, nós não temos condições de comprovar, tal como comprovaríamos num ambiente de normalidade, o que efetivamente ocorreu, mas o fato é que nós estamos tratando de uma hipótese que há de ser demonstrada no futuro, mas uma hipótese temerária, uma hipótese que traz um risco qualificado, esse risco ele é majorado pelo isolamento, como o Ricardo falou, e assim, cabe ao juiz estabelecer como medida de cautela máxima, reforçada pelo período de pandemia, a implementação da medida protetiva de urgência. E destaca a ausência de prejuízo para outra parte. Nessa questão da ausência de prejuízo, eu vi que tinha... nós tivemos 2 perguntas, pelo menos, questionavam, olha, mas nós estamos num período de quarentena e o juiz vai determinar o afastamento do agressor do lar, e aí, como fica? O indivíduo ele sai do lar, ele vai para onde? Essa questão ela já era aplicável à hipótese anterior. Via de regra, ele vai para a casa da mãe dele, vai para a casa do pai, vai para um hostel, para um hotel, ele precisa ir para algum lugar. O que ele não pode é permanecer na casa da agredida. E até aqui, eu queria destacar uma outra situação que tem sido, um debate que tem sido fomentado em âmbito mundial, tem sido razoavelmente discutido no Brasil, eu acredito que até um pouco menos de intensidade, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito discutida a questão dos presos. Como que fica a questão dos presos? O indivíduo ele é submetido à prisão durante um período de quarentena. Lembra do exemplo que eu dei da placa de Petri? Né? Ela, num momento de isolamento, seria uma placa, uma cultura de violência dentro de um ambiente familiar. Você fomenta circunstâncias que não ocorreriam de uma forma normal. A penitenciária ela funciona como uma placa de Petri para a difusão do vírus. Você coloca pessoas num local ali reservado, fechado, essas pessoas elas são obrigadas a conviver e para quem pensa, olha, mas isso é um problema dos presos, quem mandou ele praticar o crime, se é que praticou o crime, tem uma situação que ela importa à sociedade como um todo. Há um trânsito muito intenso na penitenciária. Mensalmente, milhares de pessoas entram e milhares de pessoas saem. Fora os funcionários que entram e saem todo dia. Eles levam o que ocorre lá dentro para a sociedade aqui fora. Mas mais do que isso, o índice de propagação de doença dentro de uma penitenciária é ao menos 36 vezes maior do que o índice de propagação no ambiente comum, por causa daquela analogia com a placa de Petri. Você tem uma cultura de pessoas ali isoladas, prontas com uma capacidade de asseio muito menor do que nós temos aqui fora, uma convivência forçada. E o que acontece? Um número 36 vezes maior de uma população que já é muito grande, passa dos 800 mil presos, necessitará do tratamento por meio de UTI. E essas UTIs, o Estado não costuma fazer muita diferença. Olha, quem eu vou colocar na UTI é um indivíduo livre, é um indivíduo que é um egresso do sistema penitenciário. Chegou doente dentro do hospital, vai ser submetido à UTI. Aí nós temos ali uma grande quantidade de pessoas que vai estabelecer uma demanda muito maior do que ocorre aqui na sociedade como um todo, por UTIs. Essas UTIs elas serão alocadas para o tratamento dessas pessoas. Assim, os juízes, até por recomendação do CNJ, eles têm evitado ao máximo o decreto de prisão preventiva. É até interessante relatar isso para uma eventual cliente de violência doméstica. Fala, olha, né, fique tranquila, porque muitas vezes é o que a doutora Regina falou, há um medo muito grande do indivíduo ser preso. Olha, fique tranquilo, os juízes realmente estão evitando a prisão preventiva. Por quê? Porque você decretar a prisão preventiva, você não está unicamente submetendo o indivíduo a um risco de contágio 36 vezes maior, você está potencializando a carência de UTIs num período de pandemia, porque você está estabelecendo ali
um número muito grande de pessoas a risco de contágio. Né? Agora, para onde esses indivíduos vão, assim, o Estado não tem como promover alojamento para eles, eles têm que encontrar um local. Aí, via de regra, encontram como sempre encontraram. Há alternativas aí. E Douglas, Letícia, eu vejo aqui mais uma vez a Tânia fazendo colocações bastante importantes, né? Como esta de que os delegados têm alertado as vítimas, Douglas, desacompanhadas de advogados sobre denunciação caluniosa, né? Então, explica para nós, né, sobre isso, se você tem tido essa experiência também desse alerta da denunciação caluniosa e como é que nós, advogados, temos que reagir a um alerta do delegado de polícia se temos convicção diante das provas de que a nossa cliente sofreu violência doméstica. Este é um problema decorrente da falta de preparo, né, da falta de preparo e do preconceito também por parte de uma parcela da classe policial, que, graças a Deus, ainda bem, é diminuta, mas também um problema decorrente do estresse relacionado à pandemia. Lembra do exemplo que eu dei sobre a nossa escrivã? É o que ocorre. Policiais que não se sentem confortáveis em trabalhar, e aqui eu quero fazer um desagravo aos policiais civis do Estado de São Paulo. Nessa em algumas outras oportunidades, nós fomos até a delegacia e verificamos que o Estado não havia municiado o policial ou a policial que lá se encontrava sequer com álcool em gel. Eles não tinham máscara. As máscaras, aliás, tinham sido entregues vencidas e eles não tinham álcool em gel. O escritório até fez um esforço com alguns clientes, alguns empresários, para levantar alguma quantia de álcool em gel, distribuir em algumas delegacias que nós tínhamos amizade, mas, assim, é uma situação muito preocupante. E a postura de delegados em fazer esse alerta ele é indevido até mesmo pela forma como ele é feito. Nós já tivemos a oportunidade de visualizar esse alerta, foi feito quase como uma coação. Né? Isso é absurdo. Nós, como advogados, temos que não apenas tranquilizar a vítima, mas chamar a atenção do delegado sobre o crime de prevaricação. O delegado é obrigado, ao receber uma notícia, a colocar aquilo no papel. Não cabe a ele fazer um juízo sobre a realidade ou não daquele fato. Ele está lá para colocar no papel. O trabalho dele é esse. E cabe à vítima assumir a sua responsabilidade. Quando nós entramos naquele site da Polícia Civil que permite o boletim de ocorrência online, lá também há um alerta sobre a denunciação caluniosa, sobre a falsa comunicação de crime. Isso decorre muito de um preconceito, decorre de uma pequena parcela, que eu quero destacar, uma pequena parcela de comunicações efetivamente falsas. O que há, muitas vezes, é uma ampliação do problema. Muitas vezes a mulher chega, e até por lapso de memória, até pelo caco emocional, em que a situação de caco emocional, despedaçada emocionalmente que ela se encontra, ela acaba não sabendo traduzir por palavras efetivamente o que aconteceu. Muitas vezes vai além, ela omite alguma circunstância que ela também brigou, que ela também... Mas, assim, isso há de ser aferido no inquérito. E para quem tem um mínimo de prática criminal, uma hipótese de denunciação caluniosa para ir para frente, ela exige muita prova da má-fé. Ela exige que esteja muito claro a respeito da má vontade, da má-fé, do dolo de denunciar caluniosamente, do dolo de dar início a um inquérito que não teria cabimento algum. Principalmente nos casos de violência doméstica, essa prova desse dolo, dessa má-fé, é muito difícil, até porque a violência ela pode se resumir em palavras. Ela pode se resumir numa violência patrimonial. Assim, é muito complicado, é muito difícil para a autoridade policial, para o agressor olhar e falar assim, olha, não, isso de fato não aconteceu. E na dúvida, quando a cliente chega até a gente, até lembrando, em relação à independência da medida protetiva de urgência, no que tange a uma hipótese efetivamente criminal, deve-se sim ser feito o protocolo, deve-se sim ser formalizada a reclamação e aquilo tocado à frente. E lá na frente é capaz que se decida que não, olha, não há provas para a condenação, ou esse fato é um irrelevante criminal. Mas daí a isso desaguar numa denunciação caluniosa exigiria uma má-fé muito qualificada da parte da vítima. É algo que não costuma ocorrer com tanta frequência nos casos de violência doméstica, até pela dificuldade da prova sobre este fato.
é mais comum em outras circunstâncias, como estelionato, furto e tal. No caso de violência doméstica é mais difícil. Letícia, tem mais uma pergunta da Tânia, que eu acho que o Douglas poderia terminar por aí, que seria exatamente falar sobre provas, né? Olha a pergunta ali da Tânia, Letícia, passe ao Douglas, por favor, e aí o Douglas pode discorrer sobre aquilo que mais nos atormenta, não é, Douglas, como advogados? Sempre, provas, né? Exato. A Tânia pergunta se a gravação de ofensas pelo celular servem como prova. E aí a gente já pode ir finalizando, se a doutora Regina também permite. Sim, servem perfeitamente como prova. É uma prova bem-vinda, uma prova objetiva, uma prova que vai muito ao encontro deste momento que nós vivenciamos e da necessidade de criatividade na busca da demonstração do que de fato ocorreu. É uma prova que nós muitas vezes no exercício da advocacia criminal ou civil, nós tomamos todo um cuidado de levar gravações ao cartório para que seja feita a transcrição daquela gravação, uma ata notarial. Se numa situação de violência doméstica, em tempo de pandemia, você não encontra um cartório aberto para fazer uma ata notarial do que foi gravado, não tem. Então, assim, não espere o cartório abrir. A mulher vítima de violência doméstica, ou até mesmo o homem que está se vendo injustamente acusado, tal, grave, pegue as mensagens de WhatsApp, pode gravar a conversa com a outra pessoa, pode filmar a conversa tal, e entregar isso diretamente para o juiz. Não precisa ser feito ato notarial, até porque não há essa exigência legal. Isso é um cuidado que nós, advogados, temos para dar uma aparência mais formal para a situação, para que se evite uma impugnação posterior de falsidade daquilo. Mas o momento agora não permite, né? O momento exige agilidade, exige eficiência, exige objetividade e utilização dos meios eletrônicos que a gente tem ao dispor. A justiça está aberta a isso. Há um posicionamento expresso do CNJ para que se amplifique, para que se relativize obstáculos até então impostos à atuação do advogado, à atuação na defesa dos interesses do cliente. Então, assim, os meios são os mais amplos possíveis. Que se vai discutir isso posteriormente, mas lembrando até daquela parte da nossa fala, há uma boa vontade maior do judiciário na aceitação de provas que não costumavam ser feitas. O que cabe a nós é explorar ao máximo essa prova e justificar a apresentação. Toda a questão está na justificativa de sua apresentação. Indicar o motivo da urgência, o motivo da impossibilidade da elaboração de uma prova formal, tal qual seria feita, tendo com base a pandemia. E, Douglas, não existe sigilo, não é? No caso, na gravação. A gravação, sendo com o próprio interlocutor, que é exatamente a outra parte no processo, pode ser usada em todo e qualquer feito processual, não é isso, Douglas? Exato. Não existe sigilo na exposição de uma gravação entre interlocutores. Isso já é posição formada no STF. O que há de se ter muito cuidado aqui, até por se tratar de um fato criminal, é não instruir a vítima efetivamente a quebrar a senha. Isso acontece muito, né? Olha, quebre a senha do celular do seu marido para pegar prova, tal, assim. Isso não pode acontecer, tá? Porque nós temos um crime específico, de invasão de dispositivo informático. Então, assim, este é o limite. Você não pode invadir o dispositivo do outro indivíduo, a menos que essa prova seja necessária para a sua própria defesa. Então, aí, no caso, nós teríamos a excludente da legítima defesa, ou do estado de necessidade. Agora, a apresentação de gravação entre interlocutores, uma situação vivenciada por um dos participantes, isso é perfeitamente normal, perfeitamente cabível, e não é necessário, nesses períodos de pandemia, aguardar para fazer ata notarial ou qualquer tipo de situação. Lógico, o mais que você puder incrementar isso com a documentação de testemunhos outros, colha os depoimentos das testemunhas em seu próprio escritório, faça um inquérito defensivo, né? Há uma possibilidade, a OAB abre essa possibilidade, defensivo dos interesses da vítima mesmo, e coloque tudo no seu pedido. Quanto mais o seu pedido for
for instrumentalizado em relação a essas provas, mais capacidade, maior chance ele terá de ser deferido. Douglas, temos vários comentários aqui no nosso chat, parabenizando, agradecendo seus esclarecimentos, excelente explanação. E, enfim, agradecemos, acho que todos estamos muito agradecidos, de fato, e passo a palavra agora para que possa, enfim, fazer suas considerações finais e aí já nos despedimos. Bom, eu quero agradecer a todos pela presença, acima de tudo pela paciência. Estamos debutando aqui no webinar, para mim isso é novidade, mas é uma novidade que eu já adorei, que eu já apaixonei. Ter todos vocês aqui para tratar a respeito de um assunto tão relevante é, acima de tudo, um privilégio. Eu já havia dito isso de início, e de forma muito maior do que se dá em uma palestra, em uma discussão formal, da qual a gente participa, aqui eu sinto que eu saio muito mais engrandecido por dúvidas, por ideias, do que ocorre geralmente numa palestra, né? O debate aqui, efetivamente, ele tem um cariz diferenciado, mais objetivo, mais impositivo, e eu acredito que eu terei algum trabalho daqui para frente para encontrar algumas respostas para questionamentos que surgiram durante o nosso debate. Alguns questionamentos que eu nem externei a vocês, até porque são coisas que acabam surgindo, ideias de artigo. Espero que eu possa expor esses artigos em breve na ADEFAS, que tem aberto as portas para a gente, e reiterar os meus agradecimentos, especialmente à doutora Regina Beatriz, que nos capitaneia na ADEFAS, e coloco-me à disposição de todos para o esclarecimento de qualquer dúvida, troca de ideias. Estamos aí. Até muito breve. Temos o próximo webinar agora, dia 16. Eu vou tratar da infidelidade e da reparação de danos. Tá? Minha tese de doutorado na USP, que acabou sendo acolhida pelos tribunais brasileiros, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. Vou trazer muitos acórdãos recentes sobre a aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações de casamento e de união estável pela infidelidade. Espero vocês, né? Estejam conosco agora, dia 16, nosso webinar está divulgado e com inscrições abertas no site da ADEFAS.